Olá, bem-vindo ao canal Fé, Salvação e Obras. Hoje nós vamos começar o estudo da carta aos Gálatas. Já te convido a inscrever-se no canal, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E hoje nós vamos entrar no estudo a respeito da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. E o primeiro ponto que a gente encontra na carta do apóstolo Paulo, logo no versículo 6, ele diz: "Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho." Essa questão de outro evangelho nos leva a questionar que havia um evangelho inicial, o evangelho que foi anunciado por Paulo aos Gálatas, né? Ele está contrapondo que os Gálatas eles se desviaram deste evangelho que foi apresentado inicialmente para um outro evangelho. E para nós começarmos a entender e a estudar a carta aos Gálatas, nada mais coerente do que nós buscarmos compreender qual foi o evangelho que originalmente foi apresentado aos Gálatas, né? A Galácia era uma região grande e Paulo, na sua primeira viagem, ele esteve ali em 4 cidades da região da Galácia. A primeira cidade que ele esteve foi em Antioquia da Pisídia. Depois ele passou por Listra, Icônio, Derbe, aí ele depois retornou às mesmas cidades. Ali naquela região ele foi apedrejado, ele foi levantado como morto, aconteceu de tudo, ele foi muito perseguido. E no capítulo 13 do livro de Atos dos Apóstolos, nós encontramos ali a pregação que Paulo fez em Antioquia da Pisídia, que é a primeira cidade da região da Galácia que Paulo esteve. E nós temos o registro da pregação que ele fez ali na sinagoga de Antioquia da Pisídia. E eu vou ler, né, Atos capítulo 13, a partir do versículo de número 14 até o versículo 42. É uma leitura um pouco longa, mas é uma leitura muito importante para nós compreendermos pontos relevantes do evangelho que o apóstolo Paulo apresentou aos Gálatas, para aí então nós entendermos qual era esse outro evangelho que ele se opôs. Bom, diz assim, Atos capítulo 13, "E eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia, e, entrando na sinagoga, num dia de sábado, assentaram-se, e depois da lição da lei dos profetas, lhes mandaram dizer os principais da sinagoga: Homens irmãos, se tendes alguma palavra de consolação para o povo, falai." Bom, até aqui, Paulo, junto com seus companheiros de viagem, estavam na sinagoga de Antioquia da Pisídia, e ali foi feito o que acontece em toda a sinagoga até hoje: é estudada uma porção da Torá, juntamente com uma porção dos profetas, é feita a leitura desse texto, né? E depois de toda a leitura, depois de todo o serviço ali da Torá, o período de oração e tudo mais, foi oferecido a oportunidade ali, quem tinha alguma palavra de consolação, alguém que tinha ali algo a falar, que pudesse então falar. Claro que esse não era qualquer um que podia falar, né? Com certeza que Paulo ele teve essa oportunidade por ter tido um histórico muito grande ali, foi discípulo de Gamaliel, trabalhou para o Sinédrio. Então Paulo ele tinha credenciais como um rabino reconhecido, e foi dado a ele a oportunidade então de falar logo após a leitura da Torá e dos profetas, né? A Paraxá ali, que foi lida naquele Shabat, e a Haftará, que é a porção dos profetas, que foi lido ali naquele Shabat. Bom, e continua o texto dizendo: "E levantando-se Paulo, e pedindo silêncio com a mão, disse..." Aqui vai começar então o discurso do apóstolo Paulo: "Homens israelitas
e os que temeis a Deus, ouvi. Bom, a quem ele está dirigindo o seu discurso? Ele está dirigindo o seu discurso a judeus, né, israelitas que estavam ali na sinagoga, e a tementes a Deus. E vocês, dentre os que estão aí, os que temeis a Deus. Quem são esses tementes a Deus? É importante nós entendermos que as pessoas que estavam ligadas na sinagoga naquele tempo eram três tipos de pessoa. Era o judeu, propriamente dito, aquele que nascido de judeus, que foi circuncidado ao 8º dia e tudo mais, um judeu. Haviam os prosélitos, que eram gentios que haviam se convertido ao judaísmo e nesse processo de conversão tinham passado por tudo que era necessário para se tornar um judeu. Então era um gentio que nasceu gentio e quis, por crer no Deus de Israel, por entender ali através do serviço da sinagoga que o Deus de Israel era o Deus verdadeiro, ele se tornava um judeu. Ele passava pelo batismo de prosélito, ele passava pela circuncisão, então ele era tido como um prosélito, um judeu prosélito. Existem vários prosélitos aqui no registro de Atos. Quando nós lemos todo o livro de Atos, nós vamos ver ali vários prosélitos, né? E existiam os tementes. Quem eram esses tementes? Eram gentios que acompanhavam a sinagoga, que criam no Deus de Israel, criam naquilo que era apresentado na sinagoga, porém não tinham ainda passado pelo proselitismo, eles não tinham ainda se feito judeus, eles ainda guardavam a sua identidade como gentios, muitas vezes ainda não tinham uma fé assim muito refinada, não tinha assim tanto conhecimento das escrituras, não tinha uma prática religiosa tão correta assim, né? Eram pessoas que gostavam da sinagoga, gostavam ali de estar acompanhando aquele serviço, aquele estudo e tal, mas continuavam gentios. Então, Paulo dirige a sua pregação tanto a judeus como aos gentios que estavam ali presentes naquela reunião, naquela sinagoga. Então ele continua: o Deus deste povo de Israel escolheu a nossos pais e exaltou o povo, sendo eles estrangeiros na terra do Egito. E com braço poderoso os tirou dela, e suportou os seus costumes no deserto por espaço de quase 40 anos. E destruindo 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes por sorte a terra deles. E, depois disto, por quase 450 anos, lhes deu juízes até o profeta Samuel. E depois pediram um rei, e Deus lhes deu por 40 anos Saul, filho de Cis, homem da tribo de Benjamim. E quando este foi retirado, levantou-lhes como rei a Davi, ao qual também deu testemunho, e disse: achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel, tendo primeiramente João, antes da vinda dele, pregado a todo o povo de Israel o batismo de arrependimento. Mas João, quando completava a carreira, disse: quem pensais vós que eu sou? Eu não sou o Cristo, mas eis que, após mim, vem aquele a quem não sou digno de desatar as alparcas dos pés. Homens e irmãos, filhos da geração de Abraão, e os que dentre vós temem a Deus, a vós vos é enviada a palavra desta salvação. Por não terem conhecido a este, os que habitavam em Jerusalém e os seus príncipes condenaram-no, cumprindo assim as vozes dos profetas que se leem todos os sábados. E, embora não achassem alguma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. E, havendo eles cumprido todas as coisas que dele estavam escritas, tirando-o do madeiro, o puseram na sepultura. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos.
E ele, por muitos dias, foi visto pelos que subiram com ele da Galiléia, a Jerusalém, e são suas testemunhas para com o povo. E nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2: Meu filho és tu, hoje te gerei. E o ressuscitaria dentre os mortos, para nunca mais tornar à corrupção. Disse-o assim: as santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei. Por isso também outro salmo diz: não permitirás que o teu santo veja corrupção. Porque, na verdade, tendo Davi, no seu tempo, servido conforme a vontade de Deus, dormiu, foi posto junto com seus pais e viu a corrupção. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Seja-vos, pois, notório, homens e irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados. E de tudo que pela lei de Moisés não pudeste ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. Vede, pois, que não venha sobre vós o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, e espantai-vos, e desaparecei, porque opero uma obra em vossos dias, obra tal que não crereis, se alguém vô-lo contar. E saindo os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhes fossem ditas as mesmas coisas. Isso em Atos 13, 14, 42. Essa então foi a pregação, o evangelho, a exposição do evangelho que o apóstolo Paulo fez, né, ali na primeira cidade da região da Galácia, Antioquia da Pisídia. E na sequência desse texto, nós vamos encontrar ali, do versículo 44 até o 47, um outro detalhe bem interessante. Diz assim o texto: E no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: Era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas, visto que a rejeitais e não vos julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios, porque o Senhor assim nolo mandou. Eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Esse ponto é muito importante. Por quê? Porque Paulo está fazendo uma citação. Ele está dizendo que isso aqui é um mandamento que ele recebeu do Senhor, é algo que ele tinha como mandamento do Senhor para ele, mas ele, na verdade, está citando uma profecia que Isaías fez a respeito do Messias. Essa profecia está lá em Isaías, capítulo 49, versículo 6. E diz assim: Disse mais: pouco é que sejas o meu servo para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os preservados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Esse texto é muito importante e mostra o que de fato norteava a pregação do Evangelho de Paulo. Na pregação do Evangelho, nós vamos identificar que os seguintes pontos. Para Paulo, o Messias foi dado para a salvação de Israel através da ressurreição. Perceba como na sua narrativa ele exalta e pontua a questão da ressurreição do Messias. A ressurreição do Messias é apresentado por Paulo como a promessa que Deus fez aos pais. Essa salvação é evidenciada através da ressurreição do Messias. E não só essa salvação, o próprio reconhecimento de que Yeshua é o Messias se deve à
ressurreição dentre os mortos de Yeshua, e uma ressurreição como diferente de outras ressurreições que nós encontramos no Novo Testamento. É importante destacar isso. No Novo Testamento nós temos relatos de muitas ressurreições, porém, como Yeshua, só a dele. Por quê? Todos os outros que foram ressuscitados, vamos dizer assim, eles reviveram, tornaram a vida, mas depois eles morreram, eles tiveram ainda uma existência debaixo de uma corrupção e suscetível ainda à morte. Tanto é que eles morreram depois de algum tempo, né? Mas no caso de Yeshua, não. Ele ressuscitou um corpo incorruptível e apresentou-se aos apóstolos com este corpo incorruptível. Tanto é que eles estavam numa sala e de repente Yeshua apareceu no meio deles, né? Sem abrir porta, sem nada disso, né? E ao mesmo tempo ele pediu para ser tocado. Tomé duvidou de que Yeshua tinha ressuscitado e Yeshua apareceu e falou: olha, toque aqui nas minhas feridas, veja se um fantasma tem feridas, né? Se um fantasma pode ser tocado, e ainda pediu comida, comeu na frente deles. Então, um corpo glorificado, um corpo incorruptível e um corpo físico, mas revestido de incorruptibilidade, um corpo realmente maravilhoso ali, e uma ressurreição única, né? Tanto que dali Yeshua foi levado aos céus, e o apóstolo Pedro, lá em Atos capítulo 4, ele vai dizer que os céus o retêm até o momento da restauração de todas as coisas, né? Bom, então a ressurreição de Yeshua como a confirmação de que ele é o Messias e como sinal da salvação prometida aos pais, né? A Israel, né? É muito importante entender isso, que na pregação que o apóstolo Paulo fala, que Yeshua veio como salvação para Israel. E os gentios, os que temem a Deus, eles entram nesta salvação pela fé junto. Eles são coparticipantes com os judeus dessa salvação. Essa é outra faceta muito importante da pregação do Evangelho do apóstolo Paulo. Os gentios são coparticipantes. Isso nós vamos ver isso na carta que ele escreve aos Efésios, de uma maneira, capítulo 2, a carta aos Efésios, ele trata isso de uma maneira muito profunda. Os gentios são coparticipantes desta salvação. Essa salvação é para Israel, mas não se limita a Israel, ela se estende até as nações, né? E também nós vamos ver que essa extensão da salvação aos gentios, ela está na profecia de Isaías 49 como uma missão do Messias, né? E é interessante que o apóstolo Paulo toma essa missão sobre si. E isso é algo que nós, como discípulos de Yeshua, precisamos de ter. A missão do Messias também é uma missão designada a nós, porque Yeshua nos comissionou, nos colocou participantes da mesma missão, de anunciar o Evangelho, de ensinar a respeito do Evangelho e levar essa salvação até os confins da terra. Isso nós vemos lá em Marcos 16:15, no final do Evangelho de Mateus. Yeshua nos comissionou para levar esta salvação até os confins da terra. E nós somos participantes com o Messias desta missão, de levar a salvação, de levar a mensagem do Evangelho, de levar a verdade a respeito de Yeshua e da ressurreição dos mortos, né? Então, apesar da profecia estar falando a respeito da missão do Messias, né, que o Eterno deu ao Messias para ser aquele que restauraria as tribos de Jacó, olha só a missão que foi dada ao Messias, da qual nós somos participantes. Friso novamente, Paulo entendia isso, e Paulo tinha isso como uma missão dele, né?
uma missão que obviamente não era feita por ele, mas através do Messias, através do Espírito de Deus, através daquilo que do poder de Deus outorgado ali em Atos capítulo 2, né? Yeshua vira para os apóstolos e fala: permanecer em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, então semeis minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. Então, entenda que essa missão, nós somos comissionados nessa missão, mas no poder dele. Não é no, Paulo, e nós não podemos achar que é no nosso poder, na nossa força que nós fazemos isso. Não, é no poder do Messias, é na ação do Espírito de Deus que nós somos participantes desta missão. A missão de restaurar as tribos de Jacó, tornar a trazer os preservados de Israel e ser luz para os gentios e a salvação até a extremidade da terra. Então, nessa mensagem do Evangelho, temos também muito forte a confiança na restauração do reino de Israel. Lá em Atos, capítulo 1, antes ainda de Yeshua subir aos céus, os apóstolos o questionaram: neste tempo restaurarás tu o reino a Israel? Né? Era uma questão que eles tinham. Eles tinham essa confiança de que haverá um momento para a restauração do reino de Israel. E essa restauração do reino de Israel, ela está ligada, intimamente ligada à ressurreição, ligada à plenitude da salvação e à plenitude dos gentios também. Isso nós vamos ver Paulo citando essa plenitude de gentios lá em Romanos. Nós vamos ver em Atos capítulo 15, lá no Concílio de Jerusalém, o apóstolo Tiago cita a restauração do tabernáculo caído de Davi, né, ligado ao evangelho sendo levado aos gentios e os gentios sendo abraçados como povo de Deus. Então, a mensagem do evangelho que o apóstolo Paulo levou aos Gálatas é uma mensagem que fala, acima de tudo, a respeito da salvação através da fé, da confiança na morte, na ressurreição do Messias, principalmente na ressurreição do Messias. O aspecto mais forte da salvação é a ressurreição do Messias. Nós temos aqui os gentios sendo coparticipantes dessa salvação pela fé. O gentio entra nessa salvação pela fé no Messias. Isso é muito importante, esse aspecto tem que ser gravado. Nós vamos tornar nesse ponto na próxima aula, quando nós formos falar a respeito do outro evangelho, né? Então, como o gentio se torna participante da salvação através da confiança, da fé na ressurreição do Messias, que o Messias é o Filho de Deus, o Messias Yeshua é o Messias de Israel, é aquele por quem será manifestada a salvação no dia da ressurreição. E, por fim, a confiança na restauração do reino a Israel. É muito interessante que Paulo ele fala assim: olha, para vocês, depois que os judeus ali da sinagoga de Antioquia da Psídia rejeitam, né, a pregação do evangelho, ele fala: olha, era necessário que a vocês primeiro fosse anunciado o evangelho, mas como vocês não se acham dignos da vida eterna, então nós vamos para os gentios. Ou seja, eu vou continuar meu trabalho. Eu sei que a salvação é para Israel, eu sei que haverá a restauração do reino de Israel, mas como vocês estão rejeitando, eu vou continuar meu trabalho. Meu trabalho é ser luz para os gentios, vou levar essa palavra de salvação para os gentios. Eu sei que no tempo determinado, Deus há de restaurar o reino de Israel, restaurar o tabernáculo caído de Davi, né? Então é muito importante que tenhamos em mente que este era o evangelho que o apóstolo Paulo levou aos Gálatas. E na próxima aula, no próximo vídeo, nós vamos entender então o que era o outro evangelho, que é a partir do primeiro, logo no primeiro capítulo, Paulo vai se opor ferrenhamente a esse outro evangelho, que na verdade nem é um evangelho, né? Mas é uma notícia religiosa, né? O evangelho é a boa notícia, né?
e o que eles estavam levando lá na comunidade dos Gálatas não era uma boa notícia, era uma notícia religiosa, penosa, triste, né? Então, te convido a se inscrever no canal, ativar aí o sininho e acompanhar as próximas postagens. Que Deus nos abençoe.